Graça e paz do Senhor Jesus, galera. Sejam muito bem-vindos ao canal Torre Forte, aqui no YouTube agora também. Esse é o nosso primeiro vídeo esse sobre o tema que nós trouxemos na última ministração no dia 22/3/2020, tá bom? Nossa intenção é conectarmos os nossos membros com aquilo que nós já temos ministrado e trazer uma edificação da fé nesse momento tão difícil que nós estamos passando, esse momento de reclusão, esse momento de pandemia. Então nós estamos utilizando as nossas ferramentas para alcançar aqueles que têm estado conosco domingo após domingo, quinta após quinta, nos nossos cultos de louvor e adoração a Deus, tá bom? Nós teremos algumas mensagens sendo gravadas aqui no YouTube. Nós teremos também as nossas lives ao vivo via Facebook e Instagram a partir dos próximos cultos, tá? É um ambiente novo pra gente, um ambiente que a gente já estava projetando, tivemos que antecipar por conta de todo esse caos vivido, mas sabemos que é muito importante nós dominarmos essa tecnologia, porque o nosso alcance aqui por esse canal é muito grande. Tá? Então que Deus te abençoe e que você tenha uma experiência de fé muito agregadora através daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações e nessas ministrações que vão acontecer. Amém? Se você é da nossa igreja, se você é da Torre Forte do Jardim Colorado, você certamente tem se encontrado em um ambiente que nós temos pregado há algum tempo. O tema desse nosso trimestre é adoração. Nós temos um tema anual que é o amor que prevalece. E nós temos um tema trimestral que está debaixo desse primeiro guarda-chuva do amor prevalece, que é a adoração. E nos nossos encontros nós temos direcionado, na maioria das nossas pregações, o que Deus tem nos direcionado é tratar a família como alvo principal e tratar o templo como lugar de reunião e trazer o conceito de adoração em você e você sendo um adorador onde estiver. Trazendo o conceito de adoração como um estilo de vida e não apenas como um momento litúrgico onde você se encontra e ali estabelece alguma conexão com Deus. Não. Nós temos pregado que você precisa ser um adorador, que você precisa ser um discípulo, que você precisa ser um agente de transformação onde quer que você esteja. Não é em Samaria ou só na Judéia. É em espírito e em verdade. Conhecendo a quem você tem adorado e adorando com intensidade em todos os momentos da sua caminhada. Nós vamos continuar falando sobre adoração, mas nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algo acerca de um destravamento na tua visão espiritual. Talvez você esteja como o cego à beira do caminho, mas quando Jesus passa, ele destrava a nossa visão e faz com que nós enxerguemos o que de fato ele enxerga, o que de fato o coração dele enxerga. Nós precisamos modular a nossa visão para um ambiente espiritual e tirar a nossa visão desse ambiente físico e momentâneo que nós temos vivido. Amém? Jesus nos diz que nós teremos aflições. No mundo nós teremos aflições, mas ele continua dizendo para nós termos bom ânimo, para nós termos esperança, porque ele venceu o mundo. Jesus nunca, em nenhum momento, nos esconde que nós teremos algumas tribulações, teremos algumas problemáticas na nossa caminhada, teremos algumas situações que impactarão negativamente. Jesus nunca escondeu esse tipo de
angústia e sofrimento que nós viveríamos. Jesus sempre trouxe e tratou os problemas com muito realismo, mas nunca suprimiu a esperança. Nunca trouxe um movimento de dificuldade acima da esperança que nós deveríamos ter nele. Pelo contrário, ele diz: tenham bom ânimo, tenham esperança, porque eu venci o mundo. Ou seja, não desanime, se mantenha na posição, mantenha o olhar na promessa, mantenha a visão naquilo que eu tenho para vocês, porque eu venci o mundo. A esperança está no olhar que nós temos em Cristo Jesus. O desejo é colocar o nosso olhar na materialização da promessa. O direcionamento é esse, colocar o nosso olhar na materialização da promessa. Ele quer nos inspirar a isso. Richard Sibbels disse: assim como o inverno prepara a terra para a primavera, as aflições preparam a alma para a glória. Assim como o inverno prepara a terra para a primavera, as aflições preparam a alma para a glória. Talvez ele parafraseou ali o apóstolo Paulo, quando em Romanos 18, Paulo nos diz que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que será manifesta. As aflições do tempo presente não podem se comparar, não podem ter o mesmo peso na nossa vida do que a glória que se manifestará em nós. Paulo está dizendo aqui que nós não podemos trazer para o mesmo âmbito as nossas dificuldades e as nossas aflições com aquilo que isso nos trará de glória, com aquilo que isso transformará a nossa vida, com aquilo que isso moldará o nosso caráter, com a glória que virá. O peso das nossas dificuldades é menor do que o peso da glória de Deus em nós, ou daquilo que Deus está fazendo e moldando no nosso caráter através dessa aflição, através desse momento, através desse tempo. Então Paulo está tentando nos ensinar que não dá para a gente colocar na mesma frase as nossas aflições com a glória de Deus. Paulo, no capítulo 4 de 2 Coríntios, diz também: por isso nós não desanimamos. Mas quando a gente olha de uma forma mais carnal, a gente olha o nosso ambiente, às vezes a gente pensa: mas como não desanimar? Mas o que Paulo está dizendo aqui é que talvez o teu exterior possa estar desanimado, mas o seu interior, no seu interior, você precisa ter a condição de renovação diária através da palavra do Senhor, através das misericórdias do Senhor que tem se renovado na tua e na minha vida diariamente. Ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação, eu volto a dizer, Paulo não está negando também que não haverá uma tribulação, ele está dizendo que haverá, mas ela é momentânea, ela é passageira. Ele diz que não se pode comparar com o peso da glória que estará diante de nós. Nossos olhares precisam estar voltados ao peso da glória, aquilo que é a promessa do Senhor em nós. E ele conclui o versículo 18 dizendo: não se atentando para aquilo que é terreno, mas não aquilo que vemos com os nossos olhos carnais, mas aquilo que não vemos e é eterno. Aquilo que nós vemos com o nosso próprio olhar, com a nossa própria intensidade, é mundano, é temporal. Mas aquilo que Deus desperta em nós é eterno. E é isso que nós precisamos olhar. É nesse caminho que nós precisamos direcionar a nossa visão no que é eterno. E você? Para onde você tem apontado a sua visão? Aponte a sua visão para o eterno. Deus não está dando moral para os gigantes que podem nos afrontar. Ele está nos dando uma lição de onde nós devemos apontar
o nosso olhar? Onde nós devemos colocar o nosso olhar? De onde tem vindo o teu socorro? Porque é lá que eu preciso elevar os meus olhos. A palavra diz em Números, capítulo 13, no versículo 1, que o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens para que espiem a terra de Canaã, e eu vou dar essa terra aos filhos de Israel. No verso 3 diz: Moisés enviou ao deserto de Parã, segundo o que mandou o Senhor. Moisés obedece às ordens do Senhor e manda 12 homens, um homem de cada tribo de Israel, para espiar uma terra, aquela terra que Deus tinha prometido ao povo de Israel. E no verso 25, a palavra continua nos dizendo que depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. E de fato, é uma terra que mana leite e mel. Ou seja, que eles estavam ratificando que aquela terra era a terra que Deus havia prometido. Era a terra que manava leite e mel. E estes são os frutos dela. Ali eles mostram o fruto da terra que eles trouxeram. E precisavam de 2 homens para trazer um cacho de uva. O tamanho que era o fruto que eles haviam trazido. Mas aqui tem um mas. E eles começam a dizer: mas o povo de Israel, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, que habitavam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus, que habitavam nas montanhas, os cananeus que habitavam perto do mar e à beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: olha a ousadia de quem tem uma visão alinhada com aquilo que Deus tem proposto. Olha a ousadia de Caleb. Caleb disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Ana, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim como eles também eram aos olhos dele. Assim como nós também éramos aos olhos deles. E o capítulo 14 começa dizendo que então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. O povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou naquele deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam presas? Não seria melhor nós voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe para voltarmos ao Egito. Quando há uma visão deturpada, quando há uma análise incorreta daquilo que Deus tem para nossas vidas, existe a possibilidade de nós voltarmos a um ciclo que nós já passamos. Os 10 espias que trouxeram as informações, mas que estavam influenciando o povo negativamente, não tinham ou não olhavam para aquilo que Deus gostaria que eles olhassem.
e eles influenciaram o povo tão negativamente que o povo já queria voltar para o deserto. Às vezes nós somos assim também. E nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Se nós tirarmos os nossos olhos um pouquinho da promessa que Deus tem para nossas vidas, nós corremos o risco de querermos voltar para os nossos desertos. Fique firme na promessa do Senhor. Fique firme, porque Deus tem algo esperançoso no fim da nossa caminhada. E o versículo 5 do capítulo 14 diz: Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação e dos filhos de Israel. E Josué, filho de Naum, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que foram espiar a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão podemos devorá-los. A proteção que eles tinham já não se tem mais, e o Senhor está conosco, não tenham medo deles. O Senhor está convosco, não tema, segue adiante. Apesar disso, toda a congregação diz que Josué e Calebe deveriam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais e maravilhas que fiz no meio deles? A Bíblia destaca, nesse episódio dos gigantes da terra que mana leite e mel, a atitude de dois espias, Josué e Calebe. Eles conduziram o povo através da visão de esperança que eles tinham na promessa de Deus. Eles não se submeteram à visão negativa que o povo tinha. Eles confiavam na promessa de Deus. Eles confiavam naquilo que Deus tinha falado para o seu profeta, para o seu líder. Eles confiavam naquilo, eles tinham uma visão alinhada com aquilo que Deus tinha para a vida deles. Eles só se importavam que a terra era boa e manava leite e mel, que era uma promessa. Eles não estavam se importando com os obstáculos, porque eles sabiam que Deus já tinha prometido que a terra seria deles. Quando a nação se desanima, o povo começa a chorar, a revolta é instalada, aqueles dois se posicionam e dizem: a terra é boa. A terra é boa. A visão deles não é delimitada pelos outros 10. A visão deles não é sucumbida pela opinião alheia. A visão deles não é delimitada por uma fé vã ou por uma adoração vã. A fé deles é conduzida pelo propósito do Senhor. Nessa noite, nesse dia, nessa tarde, eu não sei qual o momento que você está assistindo esse vídeo, mas a palavra é: coloque a tua fé e o teu olhar naquilo que o Senhor tem falado no teu coração. Talvez as pessoas tenham vivido um caos e tenham tentado te impactar com essa vivência. O fato é, o que o Senhor tem dito no teu coração? O que a palavra do Senhor tem trazido para você? O que o sacrifício de Jesus tem tido como efeito na tua vida? As promessas que existem aqui. Nosso coração tem que estar alinhado com as promessas que Deus tem para as nossas vidas, para aquilo que Ele nos chamou de fato.
Talvez você esteja no momento de encontrou algum tipo de obstáculo, seja ele financeiro, seja ele físico, seja ele de saúde, seja ele ministerial, eu não sei. O que eu sei é que nós precisamos enxergar a esperança que a palavra e o sacrifício de Jesus nos trouxeram. Nós precisamos enxergar, nós precisamos colocar a nossa adoração e a nossa intensidade nessa adoração na esperança que temos em Cristo Jesus. O momento é um momento de caos, um momento caótico. Talvez lá fora a gente encontre os nossos gigantes. Mas Deus já não te prometeu essa terra? Deus já não te prometeu que vai fazer tantas coisas através de você, para que o nome dele seja glorificado em todas as coisas? Vamos seguir firmes. Lamentações 3, 21, 24. A palavra diz: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Está caótico, está turbulento, está angustiante. Eu, porém, colocarei a minha esperança no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque eu sei quem eu tenho crido. Eu sei quem eu tenho crido. Talvez o processo seja negativo, talvez o processo seja doloroso, mas o final do processo é a eternidade que Deus tem proposto no meu e no teu coração. É essa esperança em que nós temos que nos apegar, é nesse momento, é isso que nós precisamos desejar. Quando Deus trata com Moisés, e diz para Moisés falar com o faraó, Deus diz que ele estaria diante de Faraó, que ele faria alguns sinais diante de Faraó e que ele libertaria o povo. Em nenhum momento Deus trata a rebeldia de Faraó com Moisés. Em nenhum momento Deus diz: olha, Moisés, toma cuidado porque Faraó vai fazer com que você tenha algum tipo de problema, porque ele não vai acatar de primeira. Deus não trata essa etapa. Depois da primeira conversa que Deus tem com Moisés e Moisés tem com o faraó, a impressão que fica é que talvez Moisés tenha pensado que ele deu um tiro no pé. O faraó começa a oprimir mais o povo. O faraó encurta as rédeas. O faraó aprofunda a opressão e o trabalho do povo de Israel. Talvez até os líderes tenham encontrado Moisés e dito: olha, Moisés, o que foi que você fez? Estava tudo tranquilo, estava caminhando. Por que você foi falar com o faraó? Moisés vai até Deus de novo. Ele indaga: Senhor, o que eu fiz? E Deus não trata o problema com Moisés. Deus diz: você verá o que eu farei com o faraó e como eu vou libertar o meu povo. Ele não trata a etapa, ele não trata a obstrução iminente. Deus não está discutindo o obstáculo, ele está tentando colocar os nossos olhos naquilo que ele prometeu fazer. Temos que adorá-lo nisso. Nós temos que seguir aprendendo a adorá-lo. Deus está recalculando a nossa rota. É hora de olharmos para onde Deus está olhando. É hora de olharmos para onde Deus está olhando. É hora para o nosso coração apontar a essência de onde o coração de Deus está apontado. Gilson Oliveira gravou uma música muito linda. É uma oração dele.
Ele diz que pediu ao Pai para conhecer o seu coração. E para surpresa dele, o Pai disse sim. Então ele disse que ia explodir de tanta felicidade quando aquele sim chega a ele. E ele disse que o coração de Deus gemia. O coração de Deus gritava: minha igreja, por favor, diga ao órfão que eu sou pai. Minha igreja, por favor, diga à prostituta que eu quero perdoar. Minha igreja, por favor, arrebente as portas do inferno. Minha igreja, por favor, volte à essência de cultuar com a tua família no teu lar, porque é aí que tudo começa. Minha igreja, por favor, volte ao primeiro amor. Vocês têm feito boas obras, mas volte ao primeiro amor. Vocês têm perdido isso. Rodolfo Abrantes diz: situações difíceis mostram o quão maduro nós estamos e qual o nível atual da nossa adoração. A crise não altera o caráter, ela revela o caráter. A crise não altera o caráter, ela revela. E qual o caráter que você tem mostrado nesse tempo? Qual é a adoração que tem saído do teu interior, do teu entendimento? O que tem sido revelado através de você? Problemas vão existir? Problemas vão existir. Dificuldades vão existir? Vão existir. Crises vão existir? Vão existir. Mas nada disso é maior do que o Deus que nós temos crido. Nada disso é maior do que um Deus que pode fazer a sombra do sol retroceder, que pode calar e acalmar o mar. Até as ondas do mar lhe obedecem. O que é uma crise para ele? Que tenhamos esperança no propósito de Deus nas nossas vidas. Quero desafiar você e te encorajar para que você tenha uma atitude de adoração, mesmo em meio a circunstâncias adversas, mesmo em meio a cenários adversos. Que você tenha a visão destravada e colocada naquilo que Deus tem para você, não no que o ambiente está te dizendo, não no que a tua visão carnal tem limitado. Que a tua visão reconheça a ação de Deus no teu interior, na tua família, na tua igreja, no teu ministério. Que a tua visão seja ampliada para enxergar Deus a todo momento. Deus está, eu sei, Deus está. E só quem tem visão de reino enxerga que Ele está e é Ele o tempo todo. É Deus o tempo todo. Fortaleça a tua fé. Se inspire no Senhor Jesus. Erga os teus punhos. E seja como Josué e Caleb. Entrem na terra prometida. Por não ter perdido a visão daquilo que Deus tinha falado lá atrás. Por não ter se influenciado com aqueles que são negativos. Aqueles que querem sucumbir os seus sonhos e planos, aquilo que Deus tem colocado, talvez, nas suas mãos. Que possamos viver o amor incondicional de Deus para esse tempo. Que você não se apegue nos seus bens materiais. Que você não esteja com um olhar naquilo que é passageiro. Mas que a tua visão e o teu olhar sejam direcionados para a eternidade. Para a terra que Ele nos prometeu. Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Que vocês possam ser edificados através desse canal e das ministrações que Deus tem colocado no nosso coração. Fica aqui o meu abraço. Espero encontrar vocês em breve. Muito bem. Espero estar em comunhão com cada um de vocês.
Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um, que pôde desprender 40, 45 minutinhos para ouvir isso que Deus tem tratado conosco. Mantenha-se como um verdadeiro adorador, independente da situação. Deus abençoe.